sabe o que fazer quando se depara com um paciente desmaiado? E como reconhecer uma PCR de forma rápida e eficaz? Se você não sabe, fica comigo que eu vou te explicar. Então vamos lá, descomplicar aí essa questão de quando eu me deparo com um paciente desmaiado, o que fazer? Como fazer? Como reconhecer se esse paciente está em uma PCR, uma parada cardiorrespiratória? É muito simples, tá, pessoal? Quando a gente se depara com alguém desmaiado, a primeira coisa que a gente vai tentar ali identificar, é se aquele paciente, ele respira e se aquele paciente, ele tem batimentos cardíacos, tá? Então, nós dizemos que, mesmo, antes de fazer qualquer ação, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é já solicitar um socorro, certo? Porque naquele momento você pode também estar identificando uma PCR, tá? Uma parada cardiorrespiratória. Então, nós dizemos que para identificar esse paciente, se ele está realmente apenas em síncope, que é apenas de um desmaio, ou se esse paciente encontra-se uma parada cardiorrespiratória, nós precisamos seguir a sequenciazinha do ABC, tá? Então, com essa sequenciazinha, nós conseguimos identificar o que esse meu paciente está apresentando e o que ele não está apresentando, tá? Então, na letrinha A, nós vamos identificar se esse meu paciente encontra-se, inconsciente. Então, Argela, como que eu vou identificar? Claro que tentando, acordar esse paciente, tá? Chamando esse paciente senhor, senhora, ou se eu sei o nome pelo nome, João, seu João, enfim. Tentando ver se realmente esse paciente, ele consegue me responder algo ou me dar sinal, tá? Se ele não me dá nenhum sinal, se ele não me responde, então significa que esse paciente está inconsciente, tá? Então, esse é o nível de consciência dele, é o que eu verifico na letrinha A. Na letrinha B, o que a gente vai avaliar? Boa respiração, tá? É pra gente justamente lembrar. Então, depois que eu verifico se esse paciente está inconsciente realmente, eu vou identificar se esse paciente respira ou não respira. Então, é na letrinha B, tá? Então, essa respiração desse paciente, como que ela tá? Certo? Então, Rangélia, eu vou observar o tórax desse paciente, se tem elevação, desse tórax, porque se apresenta elevação e relaxamento desse tórax, significa que ele está respirando, tá? Rangélia, se não está apresentando essa expansibilidade torácica, certo? O que eu faço? Significa que, basicamente, esse paciente não respira, tá? Se você também quiser, aproximar o ouvido para ouvir se você realmente sente respiração ali pelo nariz, pelas vias aéreas superiores, também pode ser uma identificação, tá? Mas, a principal a gente identifica essa elevação do tórax. Na letrinha C, nós vamos avaliar aí como que tá essa questão da circulação. Então, nós vamos avaliar pulso. Esse meu paciente tem pulso ou ele não tem pulso, tá? Se a circulação ela não estiver comprometida, esse paciente ele vai apresentar batimentos. Se essa circulação estiver comprometida, ele não vai apresentar batimentos, tá? Então, meu paciente, ele está inconsciente. Meu paciente, ele não está respirando e o meu paciente não tem pulsação. Então, significa que esse meu paciente está em uma PCR. E após você identificar essa PCR, o que é que você vai fazer? O que fazer ao identificar uma PCR? Uma parada cardiorrespiratória? Vamos lá, tá? Então, de forma rápida e simples também. Você chamou o socorro já está a caminho, certo? Se você não chamou o socorro e você identificou uma PCR, então chama o socorro rapidamente. Porque realmente esse paciente vai precisar de um socorro avançado, tá? Mas aí eu identifiquei essa PCR. O que eu vou fazer, Rangélia? Nós vamos seguir uma nova sequência, que é a sequência do KBD. Como assim, Rangélia? A sequência CABD, tá? No Czinho, eu vou fazer o quê? Eu vou iniciar as compressões, tá? Por minuto. As compressões torácicas, certo? Então, eu vou realizar ali 30 compressões, tá? Nesse paciente. E se tiver como eu ventilá-lo, eu vou fazer 30 compressões, 2 ventilações, tá? Se não tiver, Rangélia, como ventilar esse paciente, aí continua fazendo compressão até o socorro chegar, certo? A letrinha A,
o que eu vou fazer? Eu vou abrir as vias aéreas, né, desse meu paciente com a manobra chamada chin lift, tá? Eu faço a abertura, a elevação do mento da cabeça desse meu paciente, né? Como ele vai estar em decúbito dorsal, certo? Eu vou fazer essa elevação do mento do meu paciente para ver se esse meu paciente respira ou não respira. Se o meu paciente continua sem respirar após as 30 compressões, eu continuo fazendo as compressões até, né, um socorro mais avançado chegar, tá? Na letrinha B, Ranigélia, o que é que eu vou fazer na letrinha B? Tá? Nós vamos verificar a boa ventilação, certo? Então, eu vou verificar o quê? Esse meu paciente, após, né, as compressões, a abertura das vias aéreas, ele tá respirando, ele tá tendo pulso, tá? Então, se eu verifico se ele tá respirando e verifico também ao mesmo tempo se ele tem pulso, então é a boa ventilação. E aí, após eu avaliar, né, se esse paciente, ele realmente tá respirando e se ele tá tendo pulso, caso esse paciente, né, em um socorro avançado, tá? Ou se eu tiver um DEA, certo? Esse meu paciente apresentou aí, né, uma fibrilação ventricular, ou seja, ele está apresentando ondas fibrilares sem ritmo. Nós dizemos que ele é um paciente chocável, né? Que ele pode receber um choque, tá? E aí vai ocorrer o quê? Uma desfibrilação, que seria a letra D, tá? Mas nesse caso seria só, né, o D, ele entraria no caso de um socorro avançado, né, onde a gente tem um desfibrilador, ou se estiver fazendo uso do DEA, tá? E aí o DEA, ele vai também chocar quando ele encontrar realmente ali algum batimento que seja chocável, que seria um ritmo ali fibrilatório, ou seja, um batimento, só que esse batimento sem ritmo, tá? Então ele fica umas ondinhas assim, né, sem ritmo, ele não tem aquele ritmo que a gente encontra em um batimento cardíaco normal, tá? Então nós chamamos de ritmo chocável, o ritmo fibrilatório é o ritmo chocável. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os colegas, tá? Para que a gente possa crescer aqui no YouTube.